Olá, alunos! Vamos então para a unidade final da nossa disciplina Como Ler os Clássicos. Uma disciplina que tem como no título, eu acho que é bom que eu dê algumas dicas concretas, práticas para vocês. É o que eu vou fazer agora nessa unidade. Primeira coisa é o seguinte, a gente viu algumas necessidades conceituais que a gente tem para poder se aproximar do texto filosófico de um modo satisfatório. É claro que foi muito breve, mas você tem instrumentos para tentar complementar isso que eu passei aqui. Tá? Depois isso estará na bibliografia, mas você tem livros que você pode utilizar para isso. Um deles é esse aqui que se chama A Filosofia a Partir de Seus Problemas, né? Que justamente mostra como a estrutura problema, tese, argumento é importante para trabalhar o texto filosófico. Existem outros livros, como este aqui, que se chama Como Estudar Filosofia, que justamente são dedicados a ensinar a gente, bom, como é que eu estudo filosofia? E tem um capítulo específico sobre como ler filosofia, tá? Na bibliografia do curso, você também tem materiais onde esses temas são abordados de modo satisfatório. Então, existe bastante material que você pode encontrar sobre isso. Agora, vou dizer algumas coisas bem simples, tá? Que eu considero essenciais. Provavelmente você já sabe. Se já sabe, ótimo. Para quem não sabe, a gente estabelece um chão comum para poder trabalhar. A primeira coisa é lembrar para vocês o seguinte. Para ler os clássicos da história da filosofia, é essencial ler, né? Não se faz filosofia na rede, né? Ou na sala de TV, ou viajando enquanto você vê a paisagem no ônibus, né? Se faz filosofia pegando um livro e lendo esse livro, tá? Concretamente, isso significa o quê? Significa que para nós que fazemos filosofia, ler é parte do trabalho. Ler não é diversão, ler não é passar o tempo, ler é um elemento a mais no trabalho e tem que ser encarado como qualquer trabalho. Com disciplina, com rigor, com horários, com um certo procedimento que se repete e que tem que dar um certo resultado palpável no final do processo. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para ler, que não encontram um momento onde possam fazer isso. Bom, o único jeito de você superar isso é você criar o hábito de leitura. Se você pegar meia hora por dia durante a hora de almoço e meia hora por dia antes ou depois do jantar para ler bem, você já vai ter ganho 1 hora por dia. Em um ano são 365 horas, né? É mais do que quase o que você passa em uma sala de aula no ano na universidade. Então, para a gente conseguir ler, a gente tem que tornar isso um hábito, a gente tem que se esforçar para fazer isso, a gente tem que ter, preferencialmente, e aqui eu vou dar algumas dicas que vocês podem aceitar ou não, vocês modificam segundo o seu temperamento, suas preferências, mas vou dar algumas concretas. É bom ter um roteiro de leitura. Você diz, olha, eu vou ler tais e tais obras. Como é que eu vou ler tais e tais obras? Eu vou ler tantas horas por dia, da hora tal até a hora tal. Agora, vamos pensar concretamente, como é que eu faço se eu quero ler uma obra de filosofia e não sei por onde começar, peguei o livro, não entendi nada, né? Peguei o Kant aqui, comecei a ler, nossa, não sei do que ele está falando. Bom, a primeira coisa óbvia é que vocês têm que se perguntar, bom, quem, como, quando e por quê? Quem foi Kant, quando ele escreveu esse livro, como ele escreveu, ou seja, qual era a discussão que estava rolando quando ele escreve esse livro e por que ele escreve uma outra obra que vai então complementar, vai então ser um novo momento no diálogo que estava acontecendo quando ele escreve essa obra. Como é que você faz isso? Você faz isso indo, por exemplo, ler uma história da filosofia antes de ler o texto, né? As pessoas acham que histórias da filosofia são comentadores ou comentários do texto que servem para explicar o que o texto é. Não são. Histórias da filosofia são, no máximo, um panorama, um sobrevoo que te diz mais ou menos onde é que estão as coisas. Mas para isso elas servem. Você vai e lê antes um capítulo de história da filosofia sobre o Kant, por exemplo, uma boa história da filosofia. Depois guarda, porque não vai precisar mais, mas leia antes. Você pode pegar também compêndios, manuais, existem bons materiais às vezes também na internet, que te situem um pouco o contexto mais geral daquele tema que ele está tratando. Né? Kant, na Crítica da Razão Pura, trata basicamente de teoria do conhecimento e metafísica, e um pouco de moral, um pouco dos fundamentos da moralidade.
Bom, se eu quero entender isso aí, eu tenho que então ter uma ideia de quais são as grandes questões da teoria do conhecimento, da metafísica e da moral. E também tenho que ter, em particular, um conhecimento um pouco mais refinado de como é que essas questões ou esses problemas eram tratados na época em que o nosso autor escreve o livro. Bom, outra coisa importante, tá? Para ler é necessário você ter as condições adequadas. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas tem uma escritora muito famosa e muito interessante, uma inglesa, que escreveu várias obras muito bonitas durante o século XX, que é a Virginia Woolf, e ela escreve um livro que se chama Um Quarto Só Seu. E do que ela trata nesse livro? Ela basicamente explica que não existem muitas mulheres escritoras porque as mulheres não costumavam ter um quarto para elas na casa em que elas moravam. Pode parecer um detalhe ou uma bobagem, mas isso revela uma coisa muito importante também para nós. Para que a gente possa, de fato, ler corretamente, a gente precisa das condições materiais para isso. Leia com silêncio, leia em uma escrivaninha adequada, leia em uma cadeira ou uma poltrona que é adequada para isso. Além disso, leia anotando. Livros são materiais de trabalho. Livros são para ser lidos com lápis e caneta na mão para você ir anotando as coisas. É errado o que a gente às vezes ouve, né, que você vai estragar o seu livro quando você escreve nele, ou que livros são feitos para ficarem bonitinhos como quando foram comprados. Para nós, livros são instrumento de trabalho. E do mesmo jeito que você não confiaria em um marceneiro cuja serra nunca foi usada, ou num carpinteiro cujo martelo está lá limpinho, pendurado na parede, não dá para confiar em quem supostamente tem que ensinar alguma coisa sobre um livro e não trabalhou com esse livro braçalmente, né, concretamente, não usou esse livro como de fato um instrumento de trabalho. A gente tem que fazer isso, tá certo? Bom, além de se perguntar então essas coisas, além dessas coisas concretas e parecem detalhes, mas são importantes, a gente tem que se perguntar algumas outras coisas sobre a obra que a gente está lendo, para que a leitura seja satisfatória, para que ela seja recompensadora. Eu disse para vocês que um bom livro é sempre um livro que é mais difícil do que aquilo do que a gente é capaz de entender. É sempre um livro que está além da nossa compreensão. Por quê? Porque justamente isso obriga a gente a trabalhar o livro como sendo alguma coisa que é a oportunidade para a gente desenvolver a tarefa filosófica. Quando você vai ler um clássico da história da filosofia, você tem duas coisas diferentes. Você deve saber isso nas suas aulas de metodologia. Você tem a bibliografia primária, ou seja, aquele texto que você vai trabalhar. E, eventualmente, textos daquele autor ou de autores que estão relacionados ao autor que você está lendo, que também complementam, esclarecem ou discutem os mesmos temas da obra. Mas, além disso, você tem uma chamada bibliografia secundária, que é o quê? Que é justamente aquela bibliografia que complementa, esclarece, ilumina aquilo que você está lendo. E essa bibliografia secundária deve ser usada. Não sempre do mesmo modo, né? Nem todas as obras que estão lá têm o mesmo valor. Você deve aprender também como fazer para tirar o melhor de uma bibliografia secundária. Na bibliografia secundária você vai ter, por exemplo, obras muito gerais, que dizem onde se insere aquele autor na história da filosofia. Obras mais específicas que tratam daquele autor ou de um certo problema naquele autor. E, por exemplo, artigos científicos que discutem um ponto específico, um problema de interpretação, um argumento, um termo que aparece no autor. E você tem que usar isso. No começo você usa uma história da filosofia. Depois você pode se guiar através de um livro que descreve um pouco a trajetória do autor, o percurso do autor. E depois que você já leu o texto, você vai poder pegar os artigos e ver como esses artigos podem esclarecer passagens difíceis, podem esclarecer argumentos que não estão claros e assim por diante. É muito importante você lembrar que nesse trabalho, ler filosofia não é nunca ler filosofia, é sempre reler filosofia. Eu, por exemplo, costumo fazer assim, tá? Isso é só um jeito de fazer, você pode escolher aquele que você acha melhor, mas um bom jeito de você trabalhar com um texto de história da filosofia, um texto que você pretende, por exemplo, usar em sala de aula, um texto que você vai ler para uma matéria, numa pós-graduação ou num curso que você está fazendo, é o seguinte:
Pegue o texto, e mesmo que ele seja difícil, leia ele do começo ao fim de uma vez só, rápido, sem sequer parar para respirar. Por quê? Porque aí você se acostuma com o livro, você vai ter lido o livro, que é o começo da tarefa, né? E você pode, depois disso, voltar ao livro tendo um sentimento, primeiro, de qual é a estrutura geral dele. Segundo, de quais são as dificuldades que você vai encontrar. Terceiro, qual é a estrutura e quais são as passagens mais centrais, mais relevantes e aquelas que são secundárias, de esclarecimento ou simplesmente digressões que não estão ligadas com a direção geral, a direção central do texto. É a partir daí, a partir do momento que você já se familiarizou com o texto e retorna a ele com um olhar calmo, reflexivo e disciplinado, que a leitura filosófica pode se tornar proveitosa. Eu sei que tudo isso parece um monte de trabalho, mas a grande vantagem que eu posso oferecer para vocês ao fazer isso é que a filosofia é fascinante. E quando a gente se engaja com um texto filosófico desse modo, a leitura do texto filosófico é tão excitante e transformadora quanto a maior das aventuras. Ler um texto de filosofia é, então, como ler um romance policial, onde você quer saber quem é o assassino, ou como partir em uma aventura, uma viagem, onde você, ao virar uma esquina, encontra uma coisa que você nunca imaginaria ter visto. As pessoas não percebem que os livros de filosofia são assim, justamente porque acham que livros de filosofia são tão simples e tão fáceis de ler quanto romances policiais ou guias de viagem. Não são. Mas, quando a gente se esforça e dá o tempo e o trabalho necessário para que o livro se revele, se entregue a nós, toda e qualquer obra da filosofia é fascinante, é recompensadora e vai pagar não só a primeira leitura, mas a segunda, a quarta, a 10ª, a 20ª e quantas forem possíveis ou necessárias. Toda obra de filosofia é um universo que pode ser explorado ao nosso ritmo, ao nosso contento. Mas, para que essa exploração seja feita, do mesmo jeito que um explorador precisa de instrumentos, de um navio, de bússolas, de roupas adequadas, nós precisamos dos instrumentos adequados para isso. Dicionários, paciência, disciplina, uma boa formação na história da filosofia, uma atenção para os problemas. Quando a gente tem tudo isso, a leitura filosófica é a leitura mais rica e recompensadora que nós podemos fazer. Bom, com essas palavras eu encerro aqui, me despeço de vocês, espero que todos vocês tenham um bom estudo e um bom curso e até a próxima. Obrigado.